Ei, bom dia! Eu me chamo Márcia, sou esposa do pastor Afrânio, mãe do Asaf e do Pedro, e nós cuidamos de uma igreja que fica em Vitória, no Espírito Santo. E hoje eu trouxe uma mensagem para vocês, algo que Deus falou ao meu coração durante a meditação, durante o meu devocional. E eu quero compartilhar com você. Fica aí em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 em diante. Não vou ler todo, você pode ler depois, né, para não prolongar muito o nosso vídeo. E Mateus capítulo 14, versículo 28 em diante, diz assim: Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. E nós vemos nessa história, quando Jesus anda por sobre o mar, os discípulos ficam apavorados quando veem ele, ficam assustados. E ele diz para eles assim, no versículo 27, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aí Pedro, né, como sempre, ele diz assim, bom, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz para ele, vem. Nesse momento, Pedro vai. Ele desce do barco, ele coloca os seus pés sobre as águas e começa a andar. Eu vejo aqui um homem corajoso. E todo aquele que vai até Jesus, que decide ir até Jesus, ele precisa ter coragem, né? Nós vivemos num tempo hoje que é necessário coragem para caminhar com Jesus. Porque vem os obstáculos, vem as dificuldades. E Pedro foi um homem corajoso. Ele desce do barco, coloca os seus pés sobre o mar e caminha até Jesus. Depois, no versículo 30, nós vemos o que acontece com Pedro. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E é o que acontece conosco. Nós, mesmo sendo cristãos, nós somos seres humanos e o medo vem, né? Quando nós, às vezes, recebemos uma notícia difícil, quando, às vezes, nós enfrentamos, como, por exemplo, essa pandemia, é assustador, às vezes, vem o medo, por quê? Porque é algo desconhecido, nós não sabemos exatamente o que fazer, como vem, como essa doença pode atingir o ser humano e vem o medo por causa dos nossos familiares, vem o medo por causa das pessoas que nós amamos, é algo novo, é diferente. Pedro estava passando por isso. Ele estava passando por um momento diferente, algo novo. Olha, ninguém nunca tinha andado sobre as águas e Pedro andou sobre as águas. Mas de repente ele repara na força do vento e ele começa a ter medo. E isso acontece conosco também. Às vezes as pessoas julgam Pedro, né? Julgam ele, né, nessa história. Mas eu não julgo Pedro, porque muitas vezes nós somos como o Pedro, nós sentimos medo. E não há problema nenhum sentir medo. Não tem problema. O problema é o que nós fazemos com ele. E Pedro nos ensina como lidar com esse medo, né? Depois, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E aqui é extraordinário o que Pedro faz. Por quê? Porque quando ele sente medo e ele fica desesperado, ele repara na força do vento e ele começa a submergir. O que ele faz? Ele clama a Jesus. E é o que nós precisamos fazer, essa é a maior lição para nós. Tem problema sentir medo? Não, nós somos cristãos. Tem problema às vezes ficar assustado, chorar, problema no choro, né? Não tem problema, nós não somos super-heróis. O problema é quando nós deixamos isso nos vencer, a ponto de nós não conseguirmos clamar, a ponto de nós não conseguirmos dobrar o nosso joelho e buscar aquele que realmente pode nos ajudar, que é Cristo. Né? É Cristo. Pedro fez isso quando ele começou a submergir, ele começa a gritar. Diz a Bíblia no versículo 30, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. É isso que nós precisamos fazer.
no momento do desespero, no momento do medo, da dificuldade, grite como Pedro gritou. Entra no seu quarto, fecha a porta, ou vai no banheiro, como eu digo para as pessoas, né? Entra no banheiro, fecha a porta, dobra o seu joelho e grita. Clame aquele que pode te salvar como salvou a Pedro. Jesus está com seus braços estendidos para nos resgatar quando nós estamos afundando, quando nós reparamos na força do vento, quando nós sentimos medo, quando ficamos desesperados, quando a angústia vem e bate no nosso peito. Ele espera com os braços estendidos que a gente clame a Ele, né, e busque a presença dEle, porque assim como Ele fez com Pedro, resgatou Pedro, Ele nos resgatará, Ele nos levará em segurança para o barco de novo, amém? Assim como Ele fez com Pedro, versículo 31, e prontamente, Jesus prontamente, Ele irá nos resgatar, Ele irá nos salvar, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o. É isso que o Senhor quer fazer conosco, nos tomar em seus braços, para que a gente nos sinta seguro nos braços dele, amém? Então essa é uma breve meditação, algo que Deus falou no meu coração. Espero que abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.